Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. And this video, you're gonna understand that it's possible to learn English even if you're an adult. And we're gonna do that by understanding the differences between kids and adults, what's ear training, and that our capacity to learn language doesn't die. It doesn't matter our age. Bom, vamos lá. É, Primeiro, qual que é a diferença, qual que é a grande diferença entre um adulto e uma criança no aprendizado de idiomas? A primeira é, a criança ela tem uma capacidade inata de ouvir qualquer som de qualquer língua. Então, por exemplo, dentro do idioma do português, a gente tem uma série de sons que são diferentes essencialmente do inglês. Claro que alguns sons são parecidos, outros nem tanto, e alguns sons no inglês são completamente novos, como o som do TH no that, ou no think, ou no that. São sons completamente diferentes no do português que a gente não está acostumado a ouvir. E o que acontece é, conforme a gente vai aprendendo a nossa primeira língua, ou seja, a nossa língua materna, a língua nativa, o nosso cérebro vai ficando muito bom em escutar os sons da nossa língua. Ele vai se afunilando para a capacidade de escutar apenas o som natural da nossa língua. Então, quando a gente se depara com um som diferente, como o som do inglês, a gente não tem a capacidade de escutar aquele som. Não é que a gente escuta, mas não percebe, é que a gente simplesmente não escuta, ele é barrado, filtrado. A gente não consegue ter acesso à escuta daquele som. E isso é algo que não acontece com uma criança, ela tem total capacidade de escutar aquele som, porque o cérebro dela é plástico e ela consegue escutar o som de qualquer língua. Então, se uma criança nasce na China e ela é imediatamente movida para o Japão, para os Estados Unidos ou para o Brasil, ela vai ter a mesma capacidade de aprender chinês e de português, não muda, ela tem uma gramática universal armazenada no cérebro dela. E a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade conforme a gente vai crescendo. E existe uma forma da gente lidar com isso, que é através do método chamado de treino de ouvido, né, ou ear training em inglês, que eu acho que fica mais bonito do que falar treino de ouvido. E esse treino de ouvido, ele consiste em basicamente a gente escutar dentro da língua. E eu sempre preconizo aqui no canal que a gente tem que aprender um idioma primeiramente através da escuta, nunca primeiramente através da escrita, justamente por causa desse problema e de outros problemas também que aprender através da escrita, ou seja, lendo, pode ocasionar na sua progressão dentro do idioma. Então, se você primeiro aprende a escutar aquelas palavras e você se expõe a elas de maneira correta, de maneira deliberada e também de maneira in não intencional, de maneira implícita, a gente vai aos poucos captando a maneira que aqueles sons funcionam. E não só isso, eu ia falar em inglês, eh, entendendo como que esses sons funcionam na prática, ou seja, você sabendo o movimento que o músculo da boca tem que fazer para produzir aquele som. Então, por exemplo, no som do TH, do that, eu preciso pôr minha língua entre os dentes, bem de leve, da e sair quase que um som de Z ali do meio da boca, do meio do dente. Então sai that, this. E tem um som diferente também com TH, que seria o som do thoughts, que é quase um som de F, mas é também com a língua entre os dentes, então é thoughts, thoughts. É um som diferente, um som que não tem no português. Mas a gente entendendo que esse som não tem no português e a gente se treinando e se preparando para ouvir aquele som, a gente se prepara para quê? Para quando a gente for exposto à língua, a gente perceber, a gente ser capaz de notar aquilo. E conforme a gente vai notando aquilo, a gente vai se habituando àquele som.
Então, aquela capacidade inata de criança que a gente tinha pode ser reconquistada, não através de uma magia, mas através do treino. E não vai ser a mesma coisa, não vai ser tão natural, vai ser algo deliberado e que você vai ter que fazer com esforço. E você pode acabar perdendo um pouco de motivação nessa etapa, mas é uma etapa muito importante que pode te levar no futuro a ter menos sotaque. Então, eu tive muito esse problema no começo, porque eu aprendi bastante através da leitura, e isso se reflete até hoje na maneira que eu me comunico no inglês. Eu tenho muito problema com os T's, com os D's, que são sons que eu, durante o meu aprendizado aí no idioma, eu fiquei adivinhando dentro da minha cabeça, ou seja, eu lia no papel e ficava criando uma falsa uma falsa representação sonora dentro da minha cabeça de como aquele som funcionava, ou até mesmo uma falsa representação sonora em voz alta daquele som. Então, por exemplo, o som de "tot", eu poderia ler com som de F normal aqui do F normal entre aspas, o F aqui do português, que seria "fots", "fots". Então, percebe que é diferente? "Tots" e "fots" são sons diferentes, mas que a gente não vai perceber se a gente não estiver deliberadamente focado naquilo. Mas uma vez que a gente entende isso, a gente é capaz de treinar essa habilidade, o que é muito positivo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu tablet, que eu tenho mais tópicos que eu quero cobrir, e eu não posso me esquecer de cobrir eles. Bom, vamos lá. A gente tem uma capacidade de aprender idiomas através de um mecanismo chamado comprehensible input, ou input compreensível, ou entrada de informações que a gente entende. Então, essa é a maneira pelo qual o ser humano, a nossa espécie, todos os indivíduos adquirem o idioma. É uma maneira biológica de adquirir o idioma. É assim que funciona mesmo na prática, ou seja, você é exposto à língua. Então você se coloca, por exemplo, você se muda para os Estados Unidos, lá ao ser exposto à língua, você vai ter um acesso a comprehensible inputs. Claro que se você ficar trancado na sua casa ou ficar só falando com brasileiros, ou simplesmente não se comunicar com americanos o suficiente, você vai ter menos acesso a comprehensible inputs. Então você vai aprender menos inglês. Mas se você se expor mais, você vai aprender mais inglês. Mas mesmo assim, se esse processo for feito de uma maneira errada, você pode acabar atrapalhando também o seu processo de aquisição de idioma, porque o comprehensible input, ele tem que ser justamente compreensível. Se você é colocado, vamos imaginar o seguinte cenário: você está aqui vivendo sua vida no Brasil normalmente, de repente você é capturado, sequestrado, colocado numa van, e quando você sai, você está no meio de uma aldeia indígena, que todo mundo naquela aldeia indígena fala mandarim, e você não sabe nem para que banda pende, você está completamente perdido. Nesse cenário, você não vai ter comprehensible inputs ao seu redor, ou seja, as informações que estão acontecendo naquele local não são compreensíveis para o seu cérebro ou para você. Então você não vai adquirir a língua com tanta facilidade, porque você vai entender quando o cara apontar para uma pedra e falar rock. Em mandarim eu não faço a menor ideia como que é, né? Mas ele apontar para uma pedra e falar pedra na língua dele, você vai entender. Quando ele apontar para o coelho e falar coelho, você vai entender. Mas se não for algo tão explícito dessa maneira, você vai simplesmente ouvir um blá-blá-blá, 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 e aquilo não vai se transferir em conhecimento implícito, ou seja, capacidade de se comunicar na língua. Então é muito, muito, muito importante que você tenha, comprehensible inputs desde o começo. E é muito importante também que você tenha noção de que essa capacidade, ou seja, a capacidade de adquirir um idioma através desse mecanismo no cérebro, ele não morre com a idade. Se você tem 1 ano de idade ou se você tem 80 anos de idade, o sistema, o mecanismo, ele tá lá. Basta você se utilizar dele para aprender o idioma. Aqui, durante esse vídeo, você está me vendo, você está me ouvindo, está me percebendo, está sendo capaz de captar a minha comunicação, a maneira que eu me expresso, as palavras que eu falo, os sons que eu faço, os gestos que eu uso,
as entonações na minha voz, toda essa melodia, esse ritmo que tem na minha fala, você consegue capturar isso tudo de maneira inconsciente. Você nunca precisou estudar deliberadamente para aprender essas coisas. E assim, seria perfeito se fosse no inglês também. Você simplesmente ser exposto a comprehensible input suficiente para que você nem precisasse praticar outras coisas, você simplesmente se tornasse fluente naquela língua através desse mecanismo. Mas a gente sabe que não é só isso. Existem outras coisas que a gente vai ter que fazer, principalmente se a gente é adulto, a gente tem menos tempo, a gente tem uma rotina, tem família, tem trabalho. Então a gente não pode ficar simplesmente se expondo na língua 24 horas por dia, como uma criança pode fazer. Então a gente precisa fazer o quê? Colocar um esforço deliberado, uma prática deliberada dentro do nosso aprendizado de idiomas. E essa prática deliberada envolve estudo de gramática? Pouco. Na minha opinião, talvez gramática possa ser até atrapalhar o seu estudo. Então, vamos descartar de maneira geral, assim, o estudo da gramática. Se você tem interesse, se você se sente perdido, às vezes, aí você pode dar uma olhada na gramática e não um estudo aprofundado dela, apenas uma olhada. Como seria a maneira correta de ter falado essa frase que eu falei? Ou qual seria a maneira correta que essa pessoa poderia ter expressado isso aqui que ela expressou da maneira incorreta? Então, apenas uma pequena olhada, uma pequena observada, porque da próxima vez que você ouvir aquilo sendo expresso da maneira correta, você vai perceber, ou seja, prática, deliberada vai se transformando aos poucos na capacidade de transformar aquilo em comprehensible input. E outra coisa que você vai ter que fazer, shadowing. Shadowing é uma técnica que você imita o que uma pessoa fala dentro do idioma. Então, por exemplo, eu tô agora assistindo o podcast do Andrew Huberman. Ele é um neurocientista de Stanford e ele fala sobre dopamina, motivação e todas essas coisas aí. E ao ouvir ele, eu coloco na velocidade de meio, ou seja, metade da velocidade. E ele vai falando bem devagar e eu vou percebendo cada pequeno som da fala dele. E eu vou repetindo em voz alta aqueles pequenos sons, se eu precisar dar uma voltadinha ali para repetir de novo, para falar, ou precisar ficar em silêncio para ouvir umas 2, 3 vezes o que ele falou, pra eu conseguir realmente captar o som daquela palavra, daquela conexão de palavras. Então, uma coisa que é muito comum é a gente conectar palavras, né, connected speech. Então seria, por exemplo, em vez de eu falar super-homem, eu falo super-homem. Então, a fala é conectada e no inglês isso acontece a rodo, né. Então ninguém fala, "How are you doing?" Todo mundo fala, "How are you doing? How are you doing?" É uma coisa que fica muito, fluida, né. E o connected speech é muito, muito, muito grande e pesado no inglês. Então, prestar atenção nesses detalhezinhos bem devagarzinho ali, enquanto o Andrew Huberman está falando, me ajuda a melhorar o meu listening e me ajuda a melhorar o meu speaking, porque depois que ele fala, eu pauso e tento falar igual ele falou. Então percebe que eu não tento falar da maneira que eu falaria, eu falo da maneira que ele falou. Eu estou imitando ele, eu estou agindo, atuando como ele age. Eh, e essa é a ideia, não é você tirar inglês da sua cabeça, é você ver o inglês no mundo, olhar e ouvir o inglês que está acontecendo no mundo, e a gente usa a internet para isso, né? E captar todas essas informações, toda essa riqueza de detalhes. Então, existe melodia, existe maneira de pronunciar R's, maneira de pronunciar D's, maneira de pronunciar T's, coisas que variam palavra a palavra, sotaque a sotaque. E é importante que ao aplicar essa técnica, você pegue um role model, ou seja, uma pessoa que você gosta da maneira que ela fala. Então, por exemplo, você gosta de um canal gringo de uma teacher de inglês gringa,
Então pega, escuta, faça e aplique essa técnica justamente com o canal do YouTube dela. E é importante você dar uma olhada na transcrição do texto ali, então o YouTube tem essa ferramenta de transcrição automática, você vai lá, vai acompanhando também conforme ele fala, isso vai melhorar você a relacionar de maneira correta o que está escrito com o que é falado, e é muito importante você aprender a ler, depois de aprender a ouvir ou aprender juntamente com a audição, porque se você simplesmente aprende a ler, você vai acabar quebrando o seu inglês no futuro. Então dá uma olhada ali na transcrição, mas o foco não é a transcrição, se você tem que olhar para o lado e se focar, porque a pessoa está falando para você ser capaz de repetir depois, é isso que você vai fazer. Depois você pode vir e dar uma conferida na transcrição, para ver se é isso mesmo que você está pensando, que você está entendendo, e aí você repete, e esse processo, quanto mais você pôr intenção nele, quanto mais você pôr repetição nele, melhor você fica, e menos sotaque no futuro você vai ter com o seu inglês. E eu acho que essa aula tá bem completa, esse vídeo tá bem completo, deu pra você ter bastante noção de que é possível sim aprender inglês depois de adulto. So in this video, we talked about comprehensible inputs. We talked about the differences between kids and adults, and the differences that you're gonna implement in your practices. And kids don't practice much; they just live their lives in the language, and they learn because they're kids. They have time. They have comprehensible inputs. People talk to them like they are kids because they are kids, and people will not talk to you, an adult, as your kid. So be aware of that, and be aware of your capacity to train and improve inside a language, because you're not a kid anymore. You don't have the same amount of time they have, but you have deliberate practice in your favor, and that's you're gonna use to learn the language. Bye bye. Link for the mentorship is in the description. Check it out, please.